da Constituição Federal, que remete à LRF. Se persistir ou não atingir as vedações que existem federal, que remete à LRF. Se persistir ou não atingimento das metas no segundo ano, aí você tem, no segundo ano, de forma consecutiva, né? Aplica-se adicionalmente as seguintes vedações: aumento e reajustes em geral na despesa com pessoal, admissão ou contratação de pessoal, ressalvadas reposições de vacância, e realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Agora, essas duas de forma concomitante. Não atingir no primeiro ano, inicia essas vedações. Não atingir no segundo ano, endurece mais. Agora, nós colocamos a seguinte possibilidade. Poderá o presidente da República propor ao Congresso Nacional a suspensão parcial ou a gradação das vedações previstas nesse artigo, demonstrando que o impacto e a duração das medidas adotadas será suficiente para a correção do desvio. Essa medida também vai se aplicar a estados e municípios, e se o governo demonstrar que não atingiu a meta, mas que tem um recurso que ele pode tirar, por exemplo, da desoneração, para fazer determinadas despesas, o Congresso Nacional pode autorizar, através também de uma lei complementar. Ou seja, é uma possibilidade que se dá ao governo, e mesmo não atingindo as metas, determinadas sanções, pedir a suspensão ou a sua retirada da vedação, por ele considerar isso importante, fazer uma apresentando a fonte de receita. Deputado, primeiro eu queria dizer que gostei de ver que o texto, eu acho que está aí na sua mão, então já pode deixar uma cópia com camarote, com Ana Flor, por favor. A gente vai estudar até amanhã às 9 da manhã, quando o senhor for falar melhor sobre isso. Mas já que o senhor falou da pimentinha baiana da Flávia, o senhor como bom baiano, imagino que goste de pimenta, eu queria continuar nesse assunto, porque a gente tem visto no governo uma certa dificuldade de trabalhar com os próprios aliados, com a própria base do governo. E aí agora, nas últimas declarações, do meio da tarde para a noite, o próprio presidente deu a entender que quer controlar o próprio PT, por exemplo, para que não haja emendas a esse texto. Arthur Lira falou um pouco nessa mesma linha. Queria saber do senhor se o senhor sentiu, dentro do próprio PT, algum indicativo de que o texto não está do jeito que o partido gostaria e que é possível, nos próximos dias, a gente ver emendas, por exemplo, surgindo? Tiago, não depende de mim evitar que um parlamentar apresente emenda ou o partido apresente o destaque. Na minha opinião, como o texto está sendo consensualizado com a grande maioria dos líderes e dos partidos, a partir do momento que ele for disponibilizado, que todos tomarem conhecimento, eu penso que a melhor forma é não haver destaque, nem haver emenda, para que também não haja nenhum tipo de veto e o texto que nós estamos produzindo seja aprovado sem nenhum tipo de consequências danosas a quem quer que seja. Por quê? Se a gente consensualiza esse texto, atendendo, vamos supor, ao partido de direita, e atendendo ao partido de esquerda, e atendendo também aos partidos de centro, por que vai se apresentar destaques? Aí, um partido apresenta e o outro também deseja apresentar. E aí, um ganha e o outro também ganha, você acaba fazendo com que o texto perca o seu conjunto de benefícios para ambos os lados, e eu não sei quem pode lucrar, quem pode se beneficiar com isso. A minha opinião, mas aí eu falo como relator, não posso falar como líder partidário nem como presidente da casa, é que não houvesse nenhum tipo de emenda, destaque, muito menos veto. Agora, eu coloquei também que se, durante a apresentação agora do relatório, a disponibilização dele, durante a conversa de cada líder com as suas bancadas, se houver um consenso para que haja novos avanços no relatório, e esse avanço seja da opinião e da vontade de todos, eu posso
fruto a poder acatar. Agora, o que eu acho é que isso tem que ser, como nós fizemos até agora, fruto de um entendimento da maioria dos membros da casa ou da sua unanimidade. É o papel do Congresso, né, deputado? Queria agradecer muito mais uma vez por estar aqui com a gente no Jornal das 10, depois desse dia longo. Só confirmando, então, amanhã, 9 da manhã, o detalhamento do texto, é isso? Então, isso, lá na Câmara dos Deputados, plenário 2. Vamos estar lá. Só tem algumas horinhas aí, vai conseguir tirar um cochilo aí de umas 5 horas. Vamos lembrar, deixa o rascunho, deixa o papel aí já com a Ana e com o Camarote. Eu agradeço a vocês dois, vocês já voltam a conversar aqui com a gente. Só um minuto, viu, Thiago? Eu acho que nem o Camarote, nem a Ana, nem a Bianca, nem a Gioconda, nem a Cláudia Monteiro, eu acho que não vão me dar esse rapaz, não. Mas eu espero que sim. Então, olha, já dei a dica. Se eu deixar o texto aí, eles já vão se entreter durante a noite, vão ficar lendo, não vão dormir, deixa o senhor dormir um pouquinho. 9 horas a gente retorna. Ajuda na minha insônia. Muito obrigado, relator. Uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço aí a participação de todos e essa oportunidade de conversar com vocês da Globo News. Até mais. Olha só, vamos mudar de assunto um pouquinho, falar de política internacional. Daqui a menos de 2 semanas, os turcos voltam às urnas para decidir se Tayyip Erdogan, no poder há mais de 20 anos, continua presidente. E a oposição teve um desempenho mais fraco do que as pesquisas apontavam, mas a campanha em defesa da democracia e da aproximação com o Ocidente acabou conquistando cidades importantes e levou essa disputa para um segundo turno que é inédito. Sabe quem vai conversar com a gente sobre isso ao vivo? Paola Diorti, que fala diretamente da Turquia. Paola, como é que você conseguiu interpretar por aí o resultado e como é que está se entendendo esse resultado? Não é uma vitória da oposição, nem é esperado que a oposição consiga uma vitória, mas é uma mudança importante, né? Quase bom dia aí para você já, né? Thiago, aqui já são quase 5 da manhã. Boa noite para você. Pois é, se você for conversar aqui com os turcos, principalmente aqui em Istambul, o clima vai depender de com quem você fala, né? Se você for conversar, por exemplo, com os eleitores do atual presidente Recep Erdogan, lembrando que Erdogan, ele é daqui de Istambul, ele inclusive foi prefeito de Istambul nos anos 90, então tem um bairro aqui que os eleitores dele foram votar para ele ontem, eu estive lá conversando com esses eleitores, eles já estavam inclusive esperando esse resultado, apesar das pesquisas terem mostrado que a oposição estava na frente. Esses eleitores, então, estão comemorando, estão satisfeitos com o resultado e esperando que Erdogan vá ganhar no segundo turno. Agora, se você for conversar com os jovens aqui de Istambul, os jovens liberais progressistas, para eles foi uma grande surpresa e uma grande decepção. Esses jovens já estão conversando, então, sobre o que eles vão fazer a partir de agora, caso Erdogan realmente ganhe no segundo turno. Eles eram a esperança, inclusive, da oposição, porque tem cerca de 5 milhões de jovens que iriam votar pela primeira vez esse ano. A oposição tinha a expectativa de que esse número grande de jovens pudesse dar a vitória para eles depois de 20 anos no poder. E esses jovens, inclusive, já estão falando agora sobre deixar a Turquia, sobre o que eles vão fazer agora a partir desse momento, né? O que eles vão fazer com o futuro deles. E o que a gente viu, então, depois de uma noite muito tensa, né, de apuração, uma noite de muita expectativa, uma noite de muita tensão, foi que o resultado que as agências estavam anunciando aí ao longo da noite, de que Erdogan iria para o segundo turno, ele se confirmou, então, na manhã de hoje. Então, o Conselho Superior Eleitoral aqui da Turquia confirmou que vai haver um segundo turno. Erdogan teve 49,5% dos votos, a oposição teve quase 45% dos votos, então esses números foram confirmados. Esse segundo turno que acontece pela primeira vez na história da Turquia, mas a gente tem que lembrar também que a Turquia é um sistema presidencialista, ou seja, que tem 2 turnos eleitorais. Esse é um sistema recente, né? Porque até há pouco tempo era um parlamentarismo. Esse processo, então, que leva ao segundo turno, mostra, de certa forma, um enfraquecimento de Erdogan, porque é a primeira vez que ele vai enfrentar esse segundo turno depois de 20 anos no poder, mas também um fortalecimento dele no sentido que, apesar da Turquia estar passando por um momento econômico muito difícil, com inflação muito alta, ele ainda conseguiu ir para o segundo turno e é o favorito para ganhar as eleições, e inclusive o parlamento, Thiago. Paola, muito obrigado. Um bom trabalho para você aí nessas próximas horas, nesse dia que vai ser longo também na Turquia. Guga Chakra já está por aqui. Bom falar com você hoje no Jornal das 10. Guga, é uma mudança
ou pelo menos um fato muito importante, né? Vamos lembrar que o Erdogan é um autoritário, é um ditador moderno, podemos definir assim, talvez, que em vez de chegar com os militares e tomar conta de tudo, vai cerceando a liberdade do país ano a ano, caçou a liberdade de expressão, então os jornalistas não podem discordar, consegue interferir no judiciário, e assim controla o país. Então, dessa forma, olhar uma oposição chegando ao segundo turno, se não é o fim de todas as amarras autoritárias do Erdogan, pelo menos é uma vitória da democracia. Não sei se você entende assim. Boa noite para você. Boa noite, Eltz. Boa noite, Paola. Boa noite a todos. Eltz, você tem razão. O Erdogan é um autocrata. Não há dúvida sobre isso. Em relação à eleição de agora, tem a questão da expectativa e do que aconteceu. De fato, se pensar nas eleições anteriores, em tudo que ocorreu nessas 2 décadas, como o Erdogan controla a imprensa, como ele reprime a oposição, a gente não pode esquecer, o candidato rival dele foi o Kılıçdaroğlu, porque o Imamoglu, que é o prefeito de Istambul, também da oposição, que apoia o Kılıçdaroğlu, não pôde ser candidato, que teria uma chance maior, é mais jovem, é mais carismático do que o Kılıçdaroğlu. Então, foi uma eleição que a votação, sim, foi transparente, foi legítima, só que o período anterior não foi. Então, assim, por exemplo, o canal estatal da Turquia, ele concedeu 32 horas de cobertura da campanha do Erdogan em 32 minutos do Kılıçdaroğlu, só para ter uma dimensão. E o fato de ir para o segundo turno, sim, dá para caracterizar como uma vitória, entre aspas, da oposição. Mas, ao mesmo tempo, o sentimento é de frustração total, porque a expectativa era, sim, que o Kılıçdaroğlu terminasse à frente no primeiro turno, e alguns até não descartavam a possibilidade de vitória já nesse primeiro turno do Kılıçdaroğlu. Não foi o que aconteceu. O Erdogan terminou à frente com 49,5%. Quase no limite ali para ter uma vitória no primeiro turno. E a tendência, claro, no segundo turno, levando em consideração que o terceiro colocado é de extrema direita, o Erdogan é de direita conservadora islâmica e o Kılıçdaroğlu é de centro, mas tem aliados da esquerda e alguns, especialmente o HDP, que é um partido curdo, uma boa parte do eleitorado do Ogan, que é o terceiro colocado, que fala OAN, na verdade, pode migrar para o Erdogan em número suficiente para ele ganhar a eleição. Então tem esses dois lados, além do que o Erdogan conseguiu manter a maioria no parlamento. Então a gente pode colocar assim, a oposição foi melhor do que em qualquer outro momento na história recente, nas últimas 2 décadas na Turquia, sim, mas ficou aquém da expectativa que era, de uma vitória que sim era possível nesse momento, com a economia turca tão ruim e mais o terremoto que matou mais de 50 mil pessoas. Elton, bom, fica de consolação que eles ganharam Istambul, Ankara e Izmir, as 3 grandes cidades ficaram com oposição. Mas eu também agora vou junto com você na sua opinião. Eu tinha dito que, poxa, foi uma vitória, mas ela, apesar de ser uma vitória, tem esse gostinho de podia ter sido melhor. Mas é um avanço. Guga, muito obrigado. Nos falamos. Até mais. Nós só vamos para o intervalo. Ainda hoje, aqui no Jornal das 10, você vai ver que a FAB apresentou o relatório, as respostas sobre o que causou a queda do avião que matou a cantora Marília Mendonça. A investigação concluiu que não houve falha mecânica e que uma ação do piloto contribuiu para o acidente em Minas Gerais. Você vai ver também que o dólar caiu no Brasil e fechou a R$ 4,88. É o menor valor desde junho do ano passado. Já na Argentina, os juros subiram, estão quase batendo nos 100%. Ariel Palacios vai chegar por aqui para comentar esse assunto com a gente. Não sai daí, a gente já volta. A energia do sol do Cerrado. Mas a área de energia é uma área apaixonante porque tem um propósito. A gente tem um compromisso de 33% redução de CO2 até 2030. Isso é um desafio muito grande. Com energia limpa, a Vale investe para ser uma empresa carbono zero. Assista ao episódio da série Juntos para Transformar. Vale, transformar a mineração hoje é transformar o amanhã de todos.
Educação e justiça social são fundamentais para a minha atuação profissional. Por isso, eu apoio o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que nos ajuda a entender o papel social dos impostos que nós pagamos. Sem eles, não teríamos escolas, hospitais e os demais serviços públicos. Então, eu tenho uma boa notícia. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Escolas, prefeituras, jornalistas, profissionais envolvidos em projetos de tecnologia, inscrevam-se. O endereço está aqui na tela. Apoio Globo. Seminovos, supernovos, só na Seminovos Movida. São mais de 90 lojas e mais de 5 mil carros à pronta entrega. Todos com 1 ano de garantia. Aproveite HB20 Vision 2022 com entrada, mais 60 vezes de R$790. Consulte as condições no site. Que pode ser... O que é essencial para você? Para nós, assim, né? essencial é fazer parte da sua Entender, vida, né? facilitando Se o seu quiser, dia a dia. Somos fonte de saúde e hidratação, de informação, diversão. Nossa energia transforma e a nossa chama nunca se apaga. Há mais de 70 anos, É de estamos presentes conhecimento, nos lares de milhares de de brasileiros. outra entendeu? E Então, quem é outra? somos Jack, somos Grupo Edson Queiroz. Impacto para além do essencial. Opa, tá curtindo o melhor da TV de streaming aí na sua Claro TV+? Boa, só passei para dar parabéns. Isso aí, parabéns por ser cliente Claro. Milhões de clientes testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. Além de ser líder em cliente 5G, tem Wi-Fi mais estável e muitas outras conquistas. Parabéns para você que é cliente da Multicampeã. E obrigado por escolher a Claro. O dólar a 4,88. Isso a mesma mais baixo desde estamos próximos do salário que já tivemos. E agora são 11 horas e 7 minutos, o JDS está de volta, e a tentativa do governo de ampliar o poder dentro da Eletrobras, depois de aprovada a privatização, está desagradando os investidores e também os parlamentares do Congresso. A Advocacia Geral da União está tentando rever no Supremo a regra que limita o poder de voto na empresa. Quem está de volta aqui, a Bianca Lima, que junto com a Fernanda Tavares, as duas conversaram com as fontes do setor de energia e como é que elas estão entendendo essa movimentação do governo no momento em que ele estava, ou que o mercado entendeu, ou que o Congresso queria entender, que o governo, que essa questão já estava solucionada, resolvida e que tinha ficado para trás. Pois é, Tiago, tem uma frase que diz que no Brasil nem o passado é certo, né? Tudo pode acontecer. Então, um pouco nessa linha que vai a interpretação dessas fontes que acompanharam muito de perto a privatização da Eletrobras lá em 2022 e que acompanham agora as movimentações ali no mercado financeiro, no mercado acionário, reagindo a essa iniciativa do governo federal de questionar no Supremo o seu poder de voto, que ficou limitado a 10% nessa nova companhia, que é uma corporação. E isso é importante a gente explicar aqui para o nosso assinante, Tiago, é o princípio de qualquer corporação, é ter um capital pulverizado, é não ter um acionista controlador. Foi essa a privatização, o modelo de privatização autorizado
pelo governo à época e que foi colocado em vigor. Por isso, um grande desconforto por parte dos investidores, tanto nacionais como internacionais, que colocaram o seu dinheiro nessa privatização lá no ano passado. Que falaram assim, olha, mas foi um processo aprovado ali por BNDES, por TCU, que passou pelo Congresso Nacional, como é que ele pode estar sendo questionado agora no Supremo Tribunal Federal? E a avaliação, Tiago, segundo essas fontes com as quais a gente conversou, é que no fim das contas o governo pode estar dando um grande tiro no pé. Por quê? Porque ele gera incerteza jurídica, isso gera ruído no mercado e reflete nas ações. E o governo ainda é o principal acionista, não majoritário, mas tem cerca de 40% das ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. Portanto, quando as ações se desvalorizam, o governo, no fim das contas, é quem está perdendo dinheiro e também, claro, os trabalhadores que decidiram investir o seu FGTS na compra de ações dessa nova companhia lá em 2022. A gente preparou um gráfico, vamos acompanhar na tela, que mostra o desempenho das ações da Eletrobras agora no acumulado de 2023, isso olhando até o dia 12 de maio, que mostra o seguinte, que as ações ON, exatamente aquelas que dão direito a voto, amargaram uma queda de mais de 15%, enquanto que no mesmo período o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve uma queda muito menor de 1,16%, e o índice de energia elétrica da B3, ou seja, que reúne as principais ações do setor, subiu 6,43%, ou seja, o setor está bem, está tendo ganhos agora neste ano, mas a Eletrobras não está conseguindo acompanhar na avaliação aí desses analistas, exatamente por conta dessa interferência do governo federal. Falando um pouco sobre o Supremo, Tiago, só para relembrar, essa ação acabou caindo na mão do ministro Nunes Marques, que vai ser o relator, é um ministro que foi indicado ainda ali pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que esse questionamento não prospere no Supremo Tribunal Federal. Essa também é a avaliação dessas fontes com as quais a gente conversou. Mas claro que sempre é um temor ali de uma zebra, porque, como eu disse, no Brasil até o passado é incerto, né, Tiago? Eu volto com você. Bom, para boa lembrança, Bianca, muito obrigado pela sua participação. E olha só, para conversar justamente sobre esse assunto, a gente vai receber agora aqui eu, a Flávia, o Camarote, a Ana, o ministro Marcos Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Começo agradecendo muito a presença do senhor aqui, muito boa noite. E sendo direto, ministro, o que é o governo ao tentar mexer nesse formato, na votação, o que é o governo em relação à Eletrobras? Olá, Tiago, tudo bem? É uma alegria participar aqui com vocês nesse momento, aqui no Camarote. Sempre uma satisfação estar com vocês. Acho que essa questão da Eletrobras ela precisa ser melhor discutida, né? Foi um processo muito rápido, sem muita transparência. Então, eu acho que é necessário discutir a estratégia. Nenhum país do mundo abre mão de uma empresa como a Eletrobras de um setor tão estratégico. Então, eu acho que esse processo tem espaço para fazer um grande debate, não só no Congresso Nacional, como na sociedade brasileira. Ministro, queria pegar aqui como o gancho, a gente está discutindo, a gente estava agora há pouco aqui, nesse mesmo estúdio, com o relator Cláudio Cajado, que é o relator da âncora fiscal, essa nova âncora fiscal, do arcabouço fiscal. O senhor está tratando agora do PPA participativo, né? Que, ou seja, criar esse PPA através de um debate nacional. Diante dessa nova âncora fiscal, que tem uma possibilidade concreta de ser aprovada, se fala ali agora com esse acordo de mais de 300 votos, eu queria saber o que isso afeta esse debate que o senhor está fazendo orçamentário pelo país. Então, essa notícia que o relator trouxe aqui para todo o Brasil é muito boa, porque foi a consolidação de um entendimento político, de um acordo com bases muito bem definidas, que foi fundamental, que mantém a alma do projeto do arcabouço fiscal proposto pelo governo e coloca as preocupações que o Congresso Nacional tinha. Então, eu acho que essa é uma equação bastante favorável. É votar a urgência na quarta-feira para que o mérito possa ser votado na quarta da próxima semana. Eu acho que isso é muito bom para dar estabilidade ao país, para a visibilidade, para acalmar
eles ficam mais nervosos do mercado e ver que não tem nada sendo feito às escondidas. É um projeto que tem muita consistência, acabou de citar. Isso vê também a resistência do PT, dessa forma. Então, eu acho é normal também, o PT é um partido diverso. Então, agora o PT é o partido do governo, do presidente. Então, o projeto do governo é aprovar esse arcabouço dentro do acordo que foi feito hoje com os líderes, com o relator, com a interlocução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de forma muito cautelosa, muito correta, faz com que seja garantido os compromissos do presidente Lula de gerar emprego, gerar renda, de combater a fome, de garantir o Bolsa Família, e também as preocupações de ter controle da inflação, de ter do país ter esse equilíbrio, desenvolver, ter investimentos para os programas sociais, para os compromissos que o presidente assumiu nas urnas e ter também, por outro lado, a responsabilidade fiscal que tem que ser, que já foi presente no segundo governo do presidente Lula e que está na linha geral desse arcabouço fiscal. Essa é uma coisa importante que eu acho que voltando a isso, dá para voltar na pergunta que nós vamos nesse semestre ainda. Se seguir esse ritmo, de quarta-feira voltar urgente, na outra quarta voltar o médico, eu acho que o Senado até junho resolve isso e a gente tem uma matéria muito importante para o país resolvida já nesse semestre, abre espaço para um debate mais da reforma tributária, por exemplo, para o segundo semestre. Essa é uma questão importante. Uma outra que nós estamos fazendo do PPA participativo. Eu e a Simone Tebet, por determinação do presidente Lula, estamos rodando o Brasil, dialogando com o povo sobre o planejamento participativo. Obviamente que todo país tem o seu planejamento. Qual é a diferença disso agora? O presidente Lula, cumprindo mais uma proposta da sua campanha, do seu compromisso com o povo, eles olham, eu não quero só que o planejamento seja feito pelos ministros ou pelos técnicos. Quero que tenha as digitais do povo nesse processo. Então nós consolidamos 28 programas a partir das propostas de campanha, do trabalho da transição, do trabalho do programa de governo, do que foi discutido com os ministérios agora nesses primeiros 100 dias do governo, então lá numa plataforma digital. Qual é a grande novidade? Está fazendo em 3 frentes, né? O povo vai participar, tanto de forma digital, numa plataforma, só o GovBR lá, vocês vão ter 28 programas, pode escolher 3, cada CPF é uma pessoa, você prioriza 3 programas, pode fazer 3 propostas livres e pode apoiar mais 3 propostas. Por exemplo, na FUP pode ter uma proposta que eu concordo, eu vou lá e apoio e posso automaticamente disponibilizar isso nas nossas redes sociais, de quem está votando. E uma outra questão importante são os plenários presenciais. Nós vamos fazer nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Nessa primeira rodada, dos 4 primeiros estados, já participaram 9 mil pessoas de forma presencial, mais 40 mil até hoje de manhã, pela plataforma. Então, você tem já um universo de 49 mil pessoas em 4 dias que já participaram, que votaram, que colocaram as suas propostas. Eu fiquei muito feliz com essa primeira rodada, porque assim, a diversidade das pessoas, tinha governo, tinha legislativo, tinha os movimentos organizados do país inteiro, tinha empresários, tinha um agronegócio como foi na Bahia. Então é um processo muito rico de debate, muito respeitoso. Tinha divergências ali nos ambientes, tinham disputas, mas o objetivo central era contribuir com a definição do planejamento para os próximos 4 anos do governo federal, que tem, obviamente, incidência no orçamento do próximo ano. Então, esse é um momento que eu considero muito rico, Camarotiana, porque é um momento em que as pessoas têm o direito de participar e definir quais as prioridades que quer para o seu país para os próximos 4 anos. Ministro, o senhor está ali todos os dias ao lado do presidente, só fica ali no Palácio do Planalto, e a preocupação de muitas pessoas que veem o Lula hoje mais à esquerda do que aquele Lula do governo 1 e do governo 2. Por exemplo, falando sobre Banco Central, essa medida de tentar rever a privatização da Eletrobras, enfim, essas medidas preocupam. Eu queria a sua opinião sobre isso e para colocar uma pimentinha sergipana, que dizem que é pior ainda que a baiana, está tendo briga no Palácio Planalto, como é que está o clima ali na coordenação do governo? Olha, não tem briga,
somos os 4 ministros palacianos, temos feito reuniões semanais, temos conversado diariamente com o presidente. Há um sentimento de que as coisas deem certo, então está todo mundo empenhado, todo mundo empenhado para que isso dê certo, cada um no seu estilo. Alguns gostam de ir mais para a linha de frente, outros com uma posição mais estratégica de acompanhar e tentar ajudar. Então, não tem um sentimento de briga. Obviamente que o dia a dia é muito difícil, porque são muitos problemas. Nós pegamos um país completamente desmontado, né? Os equipamentos de gestão do país completamente destruídos. Então, é um processo de reconstrução. Então, nós estamos, como se diz, trocando o pneu da bicicleta com a bicicleta andando. Essa é uma questão. Então, tem muita sintonia dos ministros palacianos para ajudar o presidente a resolver os problemas do povo. Né? Nesses 100 dias nós tivemos muitas entregas, né? Fizemos muito mais do que os últimos 6 anos. Claro que tem muito ainda por fazer, muitas coisas por ajustar. Essa questão de hoje, do arcabouço é fundamental, porque se você resolve o problema da economia, sinaliza adequadamente e continua fazendo as entregas de gestão como nós estamos fazendo, é natural a economia rodar, o país crescer, gerar emprego, gerar renda e bem-estar social. Então, eu tenho me dedicado muito a ajudar o presidente Lula nesse sentido, de poder discutir as questões estratégicas do país, de poder estar presente nas decisões, para que a gente possa dar as respostas que o povo precisa. E é natural que o ambiente da política e os ares democráticos do país, que as pessoas comentem e botam uma pimentinha ali, mas não tem clima de disputa no Palácio. Tem um clima muito de consenso, de construção conjunta e de cada um respeitando o seu estilo e de ajudar o presidente. Quem tem que aparecer ao presidente, quem tem que capitalizar o que está sendo feito ao presidente, todo mundo tem consciência disso, está trabalhando nesse sentido. Ministro Flávio Oliveira, aqui do Rio, boa noite. Eu gostaria de voltar ao tema da Eletrobras, tudo bem? Eu gostaria de voltar ao tema da Eletrobras e da própria Petrobras, já que o senhor está conduzindo um plano de longo prazo. O que o governo, o presidente Lula, pretende em relação a essas duas empresas? A AGU, ao entrar com a ação no Supremo Tribunal Federal, diz que a intenção não é reestatizar. Mas, na prática, se o governo tiver um direito a voto proporcional ao percentual de ações ordinárias que ele tem hoje na empresa, ele efetivamente teria uma capacidade de dirigir os rumos da empresa. Essa semana a Petrobras anuncia também uma mudança na sua política de preços, é isso que está mais ou menos desenhado pelo novo presidente, o ex-senador, né, hoje presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Qual a intenção nesse projeto de longo prazo na condução dessas duas empresas que são muito estratégicas, seja na área de energia e da própria transição para o enfrentamento a emergências climáticas? Flávia, a Ana Flor falou uma coisa aqui muito importante que eu deixei de responder, que é a questão dos juros. Eu acho que a votação do arcabouço, resolvendo esse processo, a gente volta às energias para a questão dos juros. Não é possível um país com as dimensões que nós temos, com a importância econômica que nós temos, ter um juros com uma taxa Selic com 3,75. Nenhum empresário vai querer tomar juros para investir. Consequentemente, isso não contribui para a geração de emprego, de renda, de poder o país voltar a crescer. Então, esse debate vai ter que ser feito. Eu acho que isso seja uma posição esquerdista do presidente Lula. Eu acho que é uma posição de estadista, de querer fazer com que a economia rode, com que tenha investimentos, com que possa estabelecer um processo de ganha-ganha. Tanto ganha os trabalhadores, quanto ganha o setor produtivo e os empresários. Então, eu acho que esse debate tem que ser feito de forma respeitosa. Não está em debate aqui a autonomia do Banco Central. Não é isso que está em discussão. Está em discussão o Banco Central cumprir o seu papel constitucional. E dentro da sua definição também tem que acabar com a fome, tem que ter responsabilidade com a geração de emprego, tem que ter responsabilidade com o desenvolvimento do país. Então, o controle da inflação é uma dessas metas. E aqui é contra a irresponsabilidade fiscal. Nós defendemos o controle da inflação. O que nós
queremos aqui também ter um equilíbrio para ter investimento, para que possa o país se desenvolver, que possa os programas sociais ter recursos para isso, que possa acabar com a fome novamente no nosso país. Então, eu considero que isso é uma posição do estadista e de coragem dele de abrir esse debate, que eu acho que tem que ser feito pelo Senado, tem que ser feito pela imprensa, tem que ser feito pelo movimento social organizado, pelo movimento de representantes dos trabalhadores. Eu acho que você falou duas coisas importantes aí, Flávio, em relação à Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito importante. A Petrobras foi utilizada de forma muito inadequada ultimamente. A gente estava com... o dólar é quem regia a política da Petrobras. Eu acho que a Petrobras tem que resgatar o seu caráter de uma empresa nacional, comprometida com o país, com a segurança energética do nosso país, com a segurança de ter um preço de combustível compatível com o povo brasileiro e agora uma questão importante que o Lula tem pautado para debater é que a Petrobras tem que se abrir para outras formas de energia, para fazer a transição energética. Nós somos um país que podemos ter um mosaico de energia muito único no mundo. Porque aqui você tem, além dos combustíveis fósseis, você tem biocombustível, você tem o biodiesel, você tem que entrar nesse debate do carro elétrico, você tem energia eólica, você tem energia solar. Que país pode ter um mosaico dessa dimensão? Eu acho que uma empresa do quilate, da competência da Petrobras, do acúmulo que tem que estar aberto para essas novas questões. Eu acho que o presidente está pautando adequadamente isso. E tem desafios do seu próprio DNA. Por exemplo, agora em Sergipe, você estava falando do meu estado, foram descobertos recentemente 2 grandes poços, tanto de petróleo de alta qualidade como de gás. Há quem diga que pode ser uma nova Bolívia no ponto de vista de gás. A Petrobras tem que estar aberta para isso. E é isso que o governo tem que incentivar, que o presidente Lula está pautando em relação à Petrobras. E a Petrobras, nenhum país abre mão dentro da tecnologia de ter um controle sobre isso, sobre energia. Então eu acho que esse debate tem que ser de forma transparente, sabe, Flávio, encontrar a forma certa, que a iniciativa privada presidente e o governo possa ter participação para os destinos no que concerne a segurança energética do nosso país. Flávia, Camarote, Ana Flor, muito obrigado pela participação hoje. Espero vocês aqui amanhã. Luiz Macedo, muito obrigado pela sua participação no Jornal das 10. Tiago, eu que agradeço a Flávia, a Camarote, a Flor pela oportunidade que me dá de conversar com o Brasil sobre temas tão importantes no nosso país. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço a todos. Até mais. Bom, vamos falar sobre as fraudes, as apostas envolvendo jogadores de futebol. Olha só, a investigação do Ministério Público de Goiás encontrou indícios de que um jogador, olha só, recebia mesadas de R$5.000 para aliciar colegas por um esquema ilegal de apostas esportivas. Essa seria uma outra quadrilha, mais uma quadrilha envolvida com a manipulação dos resultados no futebol. Quem vai trazer detalhes sobre pra gente dessa investigação é a Camila Paraco, em Goiânia. Camila, explica pra gente então, mas a gente já viu diversas formas, né, nos últimos dias, de como é que a pressão era feita sobre jogadores, o aliciamento, mas mesada eu ainda não tinha ouvido falar. Boa noite pra você. Boa noite para você, Thiago. Boa noite a todos. A cada dia surgem novas informações sobre a operação do Ministério Público aqui de Goiás, né? Novas camadas sobre esse caso. E agora, a novidade é que haveria um outro grupo, uma concorrência de grupos criminosos nas apostas no futebol. Bom, os promotores da Operação Penalidade Máxima têm indícios de que o lateral esquerdo Denner Barbosa, do Operário de Várzea Grande, do Mato Grosso, recebia R$5.000 por mês para aliciar jogadores, uma mesada fixa, porque ele recebia esse valor independentemente se tivesse conseguido aí acertar operações com outros jogadores. Esse valor viria de um outro apostador, essa é a principal diferença, um apostador que não teria ligação com a quadrilha de Bruno Lopes.
Bruno Lopes é o empresário que está preso e foi denunciado pelo Ministério Público aqui de Goiás por aliciar jogadores, combinar operações nos jogos e aí beneficiar um grupo de apostadores. Denner Barbosa ele foi interrogado pelo Ministério Público, mas não está entre os denunciados. A defesa dele diz que ele simplesmente fingiu aí fazer parte desse esquema de apostas para ganhar dinheiro e assim acertar uma dívida antiga. A suspeita agora é que possam existir ainda mais outros grupos com esse intuito de fraudar apostas no futebol, inclusive com ações mais sofisticadas, como são feitas fora do país. Agora, por outro lado, viu, Thiago, os promotores aqui de Goiás, eles tiveram acesso a conversas por aplicativo de familiares dos jogadores que estariam envolvidos no esquema. A namorada do ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius Barreira, conhecido como Romário, ficou desesperada depois que ele contou que estava sendo ameaçado para continuar no esquema. No aplicativo de mensagens, Romário diz, abre aspas, os caras me ameaçaram e me mandaram um vídeo de arma falando que se eu não trabalhar para eles até abril, eles vão me matar. E a mulher responde, Marcos, você procurou isso sozinho, eu te avisei. Você acabou com tudo porque acha que dinheiro fácil é melhor do que batalhar para ter. Bom, o jogador está entre os acusados pelo Ministério Público por aceitar ou pedir propina para mudar o resultado de jogos 2 vezes. Ele estaria devendo um valor de R$500 mil para o grupo criminoso. A defesa do jogador disse que a inocência dele será provada ao longo do processo. Tchau. É isso, Camila. Muito obrigado. Sei que vocês vão seguir acompanhando aí. A gente segue atento a qualquer novidade. Um trabalho até mais. A Confederação Brasileira de Vôlei e o Comitê Olímpico do Brasil chegaram a um acordo sobre o caso Wallace. O jogador foi o pivô de uma punição contra a CBV depois de descumprir uma decisão do Conselho de Ética do esporte. Wallace tinha sido suspenso por 90 dias depois de publicar uma enquete sobre atirar no presidente Lula. Mas ele entrou em quadra na final da Superliga Masculina antes do fim do prazo da suspensão. Por isso, pode punir o jogador de mais 5 anos em mais 5 anos de suspensão e ainda amarrou repasse de verbas para a CBV. Mas agora, com esse acordo de hoje, a suspensão diminuiu para 90 dias e a CBV vai pagar multa que será convertida em ações para incentivar o uso consciente das redes sociais pelos atletas. Em troca, jogador e confederação se comprometeram a não recorrer no caso. No caso do Wallace, a punição não tem efeito prático, já que ele está de férias e a suspensão já vai ter acabado quando a próxima temporada começar. A FAB apontou que uma avaliação inadequada do piloto contribuiu para o acidente que matou a cantora Marília Mendonça em Minas Gerais. O relatório final da investigação foi divulgado hoje. Eu vou falar com o repórter Mário Dantas, em Belo Horizonte, que vai trazer os detalhes para a gente desse relatório. Boa noite, Mário. Tiago, boa noite para você e boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na Globo News. O relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIP, apontou que não houve falha no mau funcionamento do avião bimotor e nem alterações de ordem médica nem psicológica que pudessem afetar o desempenho dos pilotos no voo. Então, o documento aponta que na aproximação para pouso houve uma avaliação inadequada do piloto acerca de parâmetros da alteração da aeronave. Não está inteira, falta muito aí, viu? Um erro, mas vamos dar um stop aqui. A queda do avião.